Criar e educar. A insegurança de uma escolha consciente e moderada. Fritz falando, número 5. O objetivo aqui é conversar sobre criação e educação de filhos. Dizer que criar e educar é um processo complexo, longo, cheio de inseguranças e surpresas, e que é passível de aprendizagem, flexibilidade, adaptação e, principalmente, estabelecimento de limites. Esse livro mostra como transformar inseguranças normais do processo de criação e educação em atitudes seguras e educativas. Não há julgamento aqui. O livro mostra aspectos pouco conhecidos que eu utilizo em consultório para reeducar relações entre pais e filhos. A questão aqui é informar, enaltecendo a chance de educar sempre, independentemente de época, idade. Isso. Como você já se acostumou, todo livrinho tem a eficácia da psicoterapia para dar uma noção à pessoa. Isso, quando é que ela precisa ir numa psicoterapia. É uma noção para ela avaliar essa questão. E também quando ela pode se afastar e andar sozinha. A etimologia do título é para estimular a pessoa a ler e entender o significado das palavras. Muitos problemas eu tenho aqui no consultório porque as pessoas entenderam errado. E uma parte desse entendeu errado é porque atribuiu a determinada palavra um significado que ela não tem. E, portanto, quem falou para ela não quis dizer o que ela entendeu. Então, a etimologia do título sempre vai ter. Bom, vamos lá, começar aqui. Desapertando o torno. O primeiro capítulo. Essa é a história de Anita Indiara. Isso. Ela é filha de portugueses, nascido no Brasil, e neta de portugueses, nascido em Portugal. Isso, vieram para cá, para essa cidade, para Itabuna, no início, né? Há muito tempo, quando ainda se chamava Taboca e tal. Depois que tomou o cafezinho, a Anitta explicou como boa descendente direta de português, em língua afiada, qual a razão de estar ali no consultório de psicologia. Ela pretendia ser reeducada para continuar fazendo a criação e educação dos seus 2 filhos, consertando o que estava mal feito, nas palavras dela. Ao mesmo tempo em que a atitude dela desmistifica a mania comum da maioria dos pais acharem que é tarde para aprender a educar e corrigir hábitos, Anita surpreende com a disposição em continuar sendo como sempre foi, resistindo a mudanças ao tempo em que provoca a si mesma para mudar. Ou seja, ela quer continuar sendo ela e ao mesmo tempo quer aprender a educar os filhos porque acha que ela não educou. Doutor, me ocorre uma dúvida eterna. O tempo todo, até quando estou dormindo para aguentar ficar na cama até acordar? A linguagem dela é interessante. Estou vendo sua linguagem encorpada, invocada, como se diz aqui no Nordeste. Vamos lá, as inseguranças. Tenho dúvidas, isso a Anitta falando, tenho dúvidas que acho não são só minhas. E mesmo assim sinto um pequeno aperto no coração. Posso indagar perguntando o que eu quero saber? Acenei com a cabeça. Doido que ela perguntasse logo, porque ela já vinha há um tempo dizendo que ia fazer e não faz. Como o senhor deve saber, criar é uma coisa e educar é outra. Pois, peraí, deixa eu desligar aqui o celular, senão vai acontecer igual no outro vídeo aí que vai... Isso, tocou aqui, assustando todo mundo. Como o senhor deve saber, criar é uma coisa e educar é outra. Pois meti na minha cabeça que preciso fazer as 2 coisas e com isso sinto mais insegurança. Antes que vá comparar as minhas dúvidas com as de todo mundo, como se diminuísse minhas responsabilidades fazendo isso, não me comparo e aceito a minha agonia. Então quero saber se são boas as inseguranças que tenho ao educar meus filhos, mesmo que não pareçam que são. Sim, é natural a pessoa que está educando se sentir insegura. Isso não é problema. Isso. A gente vai ver aqui como transformar essa insegurança numa segurança. Isso.
É. Então posso considerar ela falando, acreditando na minha cabeça incrédula, que as inseguranças precedem as seguranças, porque provocam a reflexão e a prudência. É exatamente isso. Quando você está muito firme, está 100% firme do que você está educando, é perigoso. Há um perigo aí. Isso. É, é preciso ter uma margem de insegurança, um percentual de insegurança, para que você reflita, para que você seja prudente, para que você pesquise isso, se oriente. Quando você está muito certo, quando você tem certeza demais, opa, vem problema por aí. Aí a gente está diante de um problema. A profissão de Anitta. Uma semana depois, Anitta, bom dia, como você está? Agora estou aqui. Estou bem aqui me sentindo um pouco melhor por ter aprendido que uma insegurança não precisa continuar necessariamente sendo um problema, porque podemos exagerar situações impactantes na nossa imaginação e assim ela perde força até se transformar no incômodo, deixando de ser uma incapacitação. Exagerar situações após pesquisar e ter informações a respeito. O que é isso de exagerar informações? Quando você está. Eu vou explicar. Quando você está insegura, é, inseguro para fazer alguma coisa, você pode exagerar a sua insegurança e vai fazer você rir. Quando a gente ri, mesmo que seja uma risada programada que você decidiu rir, o cérebro pensa que está tudo bem. É simples fazer isso. E aí você vai, a partir da informação, é isso que eu estou chamando a atenção aqui, tá? É preciso pesquisar e ter informações a respeito, não é só exagerar, usar essa técnica de exagerar a sua insegurança e ficar brincando com isso. Não, não é assim. Você precisa dar à tua cabeça informações para que você possa utilizar. Isso. Tá, e quem gosta de ler um pouco de psicologia, vê como se faz a psicoterapia, na minha visão, né? Como eu já falei, esse livrinho tem essa intenção de dar o apoio a psicólogos recém-formados que estão com receio de começar a atender. Transformando insegurança em segurança. Como fazer isso? Então, ela pediu que eu repetisse melhor, explicando que as partes subjetivas das inseguranças não são fáceis de serem reconhecidas, porque se misturam com as partes objetivas. Isso é verdade. Também que não é preciso reconhecer essas partes subjetivas. Isso é que é interessante. Basta saber diminuir o peso e a densidade delas. E isso, é certo. Então, na hora que você tem medo, olha, grande parte do que a gente tem medo não acontece. A gente fica dando muita atenção ao que a nossa cabeça tem medo e grande parte daquilo, felizmente, né, não acontece. Então, é isso que eu estou dizendo. Tira a densidade. Ah, eu estou com medo de fazer tal coisa. Diminua o tamanho dele. Vai ser mais fácil. Todas as inseguranças produzem impactos. E isso pode ser útil ou não, depende de como a pessoa convive com eles. Uma pessoa pode se sentir incapaz, exemplo, uma pessoa pode se sentir incapaz e realmente não saber lidar com os impactos causados pela insegurança. Mas é possível aprender a lidar com eles, transformando-os em bons e importantes alertas, no sentido de transformá-los em informações que promovam segurança. O livro vai explicar melhor isso aqui. Isso é uma fração de apresentação. Sim. Não, aí também não. Aí você está exagerando. Um exemplo, você vai sair com a criança. Muita criança desaparece. No Brasil, segundo informações que eu andei lendo aí, não posso dizer também se é 100% verdade, não investiguei, mas há um número, em torno de 10 crianças por dia no Brasil desaparecem e os pais nunca mais vão ter informações daquelas crianças. Então, é perigoso deixar a criança pequena ir na padaria sozinha, ir para a escola sozinha, ou largar a mão delas quando está num lugar cheio de gente, etc. Porque elas são roubadas ou para tráfico de órgãos ou para exploração sexual. Então você vai sair com sua criança e você está com medo de isso, isso. Aí você, uma forma,
E você primeiro tem informação de nunca deixar a criança solta. Tá bom, isso é importante. E outro, para você se sentir melhor. Imagine você saindo e uma pessoa gigante, isso, Godzilla, vem para pegar sua criança. Sabe o que é Godzilla, né? Sim, pois é. Então, você exagerou, você brincou com você, ao mesmo tempo você diminui a densidade do seu medo. Ele existe. Esse medo existe e por isso você vai tomar cuidado e não deixar sua criança solta. Entendeu aí? Errar é a chance para acertar. Muita gente tem medo de acertar porque tem medo de errar. Para você acertar, você tem que errar. O erro é um degrau. Aqui encontramos outros pontos fundamentais para a vida. Perceber que errar não significa vergonha, fracasso. Perceber que vulnerabilidade precisa de gestão e não de supressão. Precisa de validade e não de cancelamento. Em sociedade onde os erros são vistos como fracasso, desastre, é onde se observa maior índice de problema psicológico, incluindo o suicídio. É, isso. Ao mesmo tempo, por outro lado, se for uma sociedade que acha que errar é normal e não houver nenhum estímulo para que você acerte, há a incompetência, não é? A inapetência como regra. Então, há um meio termo aí que é fundamental se refletir. Bom dia, doutor. Refleti por demais sobre meus erros e desconfiei que se percebo minhas inseguranças, eu tenho mais chance de acertar. Isso é verdade? Eu estou viajando na maionese. E se ocorrer eu não saber dizer nada diante de uma pergunta no meu curso de culinária? Ela é professora de culinária. Eu vou ficar em silêncio? É? Bom, são duas questões. Primeiro, é sim verdade que você percebendo seus medos, suas inseguranças, você tem mais chances de acertar, porque você se prepara para elas. Não fica achando que é a toda poderosa. Segundo, essa questão de ficar em silêncio, sim, não há nenhum problema em ficar em silêncio. Ela é professora e está com medo de que algum aluno, alguma aluna chegue para ela e faça uma pergunta que ela não sabe responder. Ora, ela fica em silêncio. Isso, não há nenhum problema em ficar em silêncio. E também não há problema em dizer, olha, não sei, eu vou pesquisar, depois eu lhe digo. Isso. É possível não existir insegurança? Claro que não. Inseguranças e seguranças andam juntas. Uma precisa da outra para manter o equilíbrio. Elas se alternam em posições. Quando uma está em alta, a outra está em baixa e vice-versa. O tempo todo. É. Sim, ele é muito normal. Agora a Anitta que está falando. Ocorre no início e tende a diminuir segundos depois que você se destrava. Não, que nem a Anitta não, sou eu que estou falando. Ele é muito normal, ocorre no início e tende a diminuir segundos depois que se destrava e consegue começar a sua aula. Ela está falando ainda sobre a aula dela, então ela fica travada com medo. Na medida em que toda vez que ela for começar uma aula, ela trava. É normal, friozinho na barriga, etc. É. Aí, se você continuar, essa adrenalina passa. Isso. É assim mesmo. A primeira palestra que eu fiz, eu tinha 17 anos. Até agora, há uns 5 anos, isso, não faço mais não, mas até uns 5 anos atrás eu fazia. O início da palestra é a mesma coisa, a gente fica nervoso, a gente fica apreensivo, dá um friozinho na barriga. Exato, é assim mesmo que acontece. O processo de criação de filhos é cheio de altos e baixos, no sentido de haver inseguranças e seguranças, quase ao mesmo tempo ou divididos por nuances muito pequenas, como sopros que percebemos quando já se foram. É muito importante lembrar que educar o filho é preciso você confiar muitas vezes mais no seu coração do que na sua cabeça. É preciso você ser você, trazer a sua cultura, trazer o que você concorda, o que você acha. Evidentemente que ler a respeito, aprender, não ficar só no que você acha. Mas muita coisa que você ensina para o teu filho, é importante você confiar no seu bom senso. Ah, eu fiquei insegura de dizer isso. Pesquise, mas ensine, não pode deixar ficar inapetente. O papel dos pais na criação e educação dos filhos é equilibrar autoridade e afeto em momentos leves, com liberdades e limites, para que a criança cresça sadia emocionalmente.
Isso, a insegurança é normal. Isso. É, você não pode dizer que, achar que você vai saber responder a todas as perguntas que o filho faz e que você vai saber lidar com todas as situações que aparecem. Isso é mentira, você não vai saber. E no momento você vai encontrar uma forma de lidar com aquilo. Hum? Exatamente. O deslize das inseguranças. Bom dia, doutor. Como já aprendi a aceitar minhas inseguranças e permitir que elas deslizem para o campo da reflexão e estudo, e daí se transformem em impermanentes seguranças, tá vendo? A Anitta é caprichada. Hoje quero tratar apenas da educação dos meus filhos. Engraçado sua fala, Anitta. Às vezes eu não me aguento. Então me diga, onde está a graça? Olha, jogar pesado. Principalmente no deslizamento de sua fala. Parece que estamos no século passado, onde as falas eram mais escorreitas e ricas em termos e cujos entendimentos pareciam mais fáceis. A Anitta, ela se queixa muitas vezes de que ela entendia melhor o que a mãe dela dizia do que as pessoas dizem hoje. Bom, isso aí é a opinião, não é a opinião dela, a gente deixa. O psicólogo não fica se metendo na opinião do. A intenção do psicólogo é responder, dar opções, dar apoio, andar ao lado, isso para que a pessoa encontre seus limites. Se ela tem essa opinião, ela tem essa opinião. Estabelecer limites é fundamental. Se todo pai e toda mãe aprendesse a estabelecer limites de forma educada, já há uma garantia de criação e educação. Perder o medo de estabelecer limites é um começo importante para entender que educar é mais do que criar. Estabelecer limites é o mesmo que alimentar a criança. A criança precisa, ela quer, ela se sente segura quando sabe dos seus limites e assim consegue se comportar adequadamente. Isso não fica claro na cabeça de muita gente. Imagine uma laje. A criança está numa laje no primeiro andar e não há muro, a laje está sem barreiras, aberta. A criança fica com medo ali no meio. Na hora que você põe os muros na laje e ela sabe quais são os limites, ela vai explorar melhor, vai brincar melhor com a laje. Né? Ela está com velocípede, vai ficar brincando ali. Se não tiver muro, ela vai pensar que vai cair, então ela fica com medo no meio. É a mesma coisa. Quando os pais não dão limites às crianças, elas ficam medrosas, inseguras. Por isso ficam agressivas. É importante dar limites. Ó, isso aqui você pode, isso aqui você não pode. Até aqui você pode, a partir daqui você não pode. Ah, mas a criança não age muito bem. É normal, ela não gosta, mas ela quer o limite. E para se estabelecer limites é preciso paciência e insistência. É preciso impor os limites com gentileza e firmeza, sem violência. Validar a negativa e insistir no cumprimento das regras, tantas vezes sejam necessárias. Lembrar que o tempo de negativa vai diminuindo, 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 até o limite estar estabelecido. Demore quanto for preciso. Como? Vai tomar banho. Não, não quero. Eu sei que você não quer, eu sei que você quer continuar brincando. Porque a criança pensa que se ela for tomar banho naquela hora, exemplo, né? Ela não vai mais brincar. Não, você vai poder brincar depois. Mas agora está na hora de tomar banho. Ah, eu não quero. Eu sei que você não quer, mas está na hora de tomar banho. Tá bom, digamos que vamos exagerar. Você fala 3, 4, 5 vezes, a criança não quer. Tá bom, você não vai ficar brigando com ela, não vai pegar pela orelha como é comum, vai agredir, vai. Calma, tá bom, você vai. Amanhã você repete o processo. Tá bom, eu sei que você não quer, mas agora tá na hora. Eu sei que você não quer, mas agora tá na hora. Ela vai entender que não adianta ficar. Você não vai deixar ela brincar, porque você vai ficar ali, ó, com calma. Isso é. Você vai fazer isso 1, 2, 3, 4 vezes. Vai chegar um momento que você está na hora de tomar banho. Ela já sabe qual é a hora de tomar banho. Avise antes, é uma boa tática. Isso, ó, daqui 10 minutos, daqui 15 minutos, está na hora de tomar banho. Isso, você vai surpreender, que daqui 10 minutos, quando você olhou, ela já foi por ela mesma tomar banho. Porque ela já entendeu que não adianta ficar insistindo. Isso. E ela não foi humilhada, não foi agredida. Ela vai concordar. Educar significa socializar, transmitir conhecimentos que capacitam os filhos a viverem em sociedade, respeitando hábitos, costumes, culturas.
E é nosso papel orientar com o devido cuidado, aproveitando a confiança estabelecida entre nós e a pessoa que está sendo orientada. Outra ressalva: orientar não significa induzir, decidir, ditar regras. Isso. Aqui eu estou falando a questão do psicólogo. O psicólogo vai orientar, mas não é induzir. E também os pais. Tem muita coisa que ele vai orientar, mas sem decidir, sem ditar regras. Isso. Aí, bom, isso aqui é um pouco mais complexo, né? Isso é um livro que vai entrar aqui agora, não vai ser possível explicar tudo. Até a criança vai crescendo e, a depender do que, você vai se afastando um pouco, deixando que ela faça as coisas conforme a administração dela. Isso. Terminar a educação, enfrentar o tédio, recomeçar a educar. Isso é uma coisa muito importante. Tem muita gente que acha que a criança conviver com o tédio é ruim. Não é, não é, não é. O tédio é importante. O cérebro precisa do tédio. Ele precisa interromper o espaço da satisfação para ele refletir, para ele aprender. Se você tira o tédio, você não educa. O senhor me ensinou que. Tá bom. O senhor me ensinou que, dentre outras muitas coisas, a educação dos filhos ocorre quando são estabelecidos limites de conduta, para ficar claro o que é e não é aceito, desde a tenra idade. Também aprendi que o estabelecimento de limites deve ser ensinado com firmeza flexível, dentro do contexto envolvido, de modo que a criança saiba que obedecer é a melhor chance de ser atendida. A questão agora é, a Anitta perguntando, se eu não fiz isso no passado, o que posso fazer agora? Pois aqueles dois já contam com idades de pré-adolescência. Isso é uma dúvida que eu vejo aqui no consultório. Ah, doutor, eu estou aprendendo isso agora. O que é que eu posso fazer? Meu filho já tem 14 anos. Bom, o processo é o mesmo. Um pouco mais complexo, um pouco mais difícil, mas o processo é o mesmo. Você vai. Hum, é um pouco diferente, exato. Você vai dizer uma circunstância para uma criança de 4 anos é diferente de 14 anos. Mas o procedimento é o mesmo. Isso. É. Que é, qual é em resumo, o procedimento seria esse? Conversar, explicar, estabelecer isso, estabelecer limites, ouvir a criança, uma criança de 14 anos já tem muito o que falar, muito menos do que isso, ela já tem o que falar, o que dizer, deixa ela participar. E depois que se estabeleceu ali, que se concordou, vai exigir cumprimento daquilo. É. A situação é semelhante, Anitta, mas deve ser manifestada de forma diferente por causa da idade deles. Pronto. E o tédio que sentirão? Lá vem ela. Qual o problema disso? Não é ruim? Não, muito pelo contrário. Perceber e vivenciar o tédio e encontrar opções para sair dele é extremamente importante para a saúde mental. É a criança que tem que encontrar meios de lidar com o seu tédio. Isso. Muita gente fala aqui, mas se eu não der, por exemplo, questão do celular, né? No videozinho de nomofobia, eu vou tratar melhor disso. Se eu não der o celular, ela vai ficar parada, você deixa ela ficar parada, olhando para o teto. Qual é o problema? Ela vai encontrar isso, ela vai acabar encontrando uma coisa para fazer. Então é preciso o adulto parar com isso de ficar sempre ofertando coisas para a criança fazer, porque parece que se ela ficar parada, ela vai morrer. Não, ela vai ter tédio, só isso. O tédio é fundamental. Acolher e se fazer respeitar para evitar subserviência. Esse aqui é outro ponto. É. Educar pelo comportamento é muito mais eficaz e tem muito mais força do que educar por palavras. Pergunto, que é a Anitta de novo. Como ensinar agora através do comportamento o que não ensinei antes? Você pode conversar com eles e depois mostrar em comportamentos como acha que deve ser. E se recusarem, é preciso deixar claro que não há opção de recusa, que você não aceita isso de não querer fazer. Às vezes a mãe diz, porque ele não quer. Você acolhe isso, conversa com ele. Eu sei que você não quer, eu também na sua idade não queria não. Mas isso é importante, explica porque é importante. Mas não abra mão do cumprimento daquilo. E se alguém ficar agressivo, a mesma coisa. Você deve acolher e deixar claro que não há possibilidade de não fazer a tarefa. E que ficar agressivo não vai adiantar. Também é preciso entender qual o grau de agressividade, né? Porque às vezes os pais ficam tão
entregues, desde pequenininho, aceitou. Então eu preciso romper com isso. Não vai aceitar a agressividade. Então a criança é agressiva, mal educada, aí depois vem pedir e está todo mundo atendendo, sendo bonzinho. Ou seja, ensina a criança que sim, é permitido agredir. Então tem que parar com isso. Aí lá vem ela. Eles não valorizam nada, doutor. O senhor precisa ver. Preciso ver não, eu mesmo não. Quem precisa ver é você. Como pode, Anitta, aí eu pergunto, como podem valorizar o que nunca fizeram? É? Um filho não tem como dar valor a uma coisa que justamente nunca teve o trabalho de providenciar e sustentar. Exato. Todo folgado tem uma pessoa que o sustenta. E não é de se estranhar que ele não valorize as coisas, porque sempre recebeu de bandeja, como se diz, de graça. Não é de se estranhar que não respeite a mãe, porque ela sempre se submeteu a ele em nome de não o incomodar, ou não o entediar, ou por questões culturais também, né? Também tem isso. É. Tem sociedades que o homem não faz nada, então a mulher tem que fazer tudo. Ela tem que mudar isso. Qual é o problema? Ah, porque eu acabei de limpar o quarto dele, ele entra com o pé no chão, ele não valoriza o meu serviço. Mas que serviço? Por que você não bota ele para limpar o chão? No dia que ele souber o trabalho que é limpar, outra coisa, larga as roupas sujas para tudo quanto é lugar. Eu que vou pegar e botar no cesto, eu que boto na máquina, eu que vou estender. Por que você não bota ele para fazer? É, isso. Ele não sabe o valor daquilo, ele não sabe porque ele nunca fez o trabalho que dá. Eles não sabem fazer nada, doutor. O senhor precisa ver. Eu preciso ver nada, Anitta, Deus me livre. É, quem precisa ver é você. Me diga uma coisa, você precisa que eles sejam assim, dependentes de você, para você se sentir importante enquanto mãe, se sentir útil, ou porque você tem medo de se tornar inútil se eles aprenderem a ser independentes? Opa, aqui tem uma questão crucial. Se você, uma mãe que confunde maternidade com subserviência, precisa se lembrar que ela sabe o que está fazendo e escolhe continuar alejando o filho, tornando-o incapaz para enfrentar o mundo sem a presença dela. E isso é uma escolha, é um egoísmo. Ela prefere olhar para ela do que olhar para o filho. Ela prefere atender às necessidades maternais dela do que atender às necessidades existenciais do filho. Exatamente. Isso é uma questão fundamental que eu vejo aqui no consultório e é importantíssimo que uma mãe, o pai também, né, mas nessa situação aqui específica, pelo menos na minha experiência aqui, mais a mãe, precisa entender. Ela tem medo que o filho não precise dela, é isso? Ela precisa ser subserviente, ser serviçal para ela se sentir mãe, para ela se sentir importante. Ela não percebe que está alejando o filho, que está dificultando a vida dele. Sim, e o que foi que eu sempre permiti? Que ele se esquivasse da tarefa e te fizesse de serviçal. Isso é uma coisa que, se a mãe entender isso, já vai ser excelente. Ó, divida as coisas. Ah, mas eu não vou ficar vendo televisão, meu filho trabalhando. Mas e ele pode ver televisão e você ficar trabalhando. Você percebe? É, o desequilíbrio aí. Então, é fundamental que ele participe. Estou dizendo que você vai fazer o que ele faz com você. Uma educação satisfatória. Para se saber se os filhos respeitam os pais, é fundamental verificar o comportamento deles. Se eles habitualmente interrompem os pais, se os ouve vendo a televisão ou o celular, se eles retrucam falas habitualmente, às vezes sem nem saber o que está fazendo. Se perguntar assim, falei o quê? Eles nem sabem. Aumentando o tom de voz. Se eles tratam os pais como amiguinhos, incluindo termos e frases e gírias da turma deles. Juntando tudo isso, ou algumas dessas situações, podemos concluir que não há respeito aí. Isso é outra coisa também que eu acho importante. O livro vai, é claro, explicar isso de forma bastante larga, bastante ampla. É fundamental entender. O pai e a mãe não são amiguinhos. Isso é o lugar único. A responsabilidade de ser pai, de ser mãe, não dá para comparar com amiguinhos. Você não tem que ser amiguinho, não. Isso. Teve uma situação que o adolescente foi hospitalizado e ficou lá por uma semana.
e o pai ficou lá do lado dele por uma semana. Aí depois tem aqui a discussão, os dois estavam aqui. Ah, porque eu trato meu pai como meu amigo, e trata ele com gíria e discute com ele. Aí, evidentemente, que eu tive que perguntar: você teve algum amigo ou acha que algum amigo ficaria lá no hospital por uma semana como seu pai ficou? Ele deu uma travada. Ah, para isso aí é o pai. É. Então agora, quando ele diz alguma coisa, você não quer obedecer porque ele vira seu amigo. O problema é que isso não é responsabilidade do adolescente. Isso é responsabilidade do pai. Foi ele que educou errado. E, evidentemente, pode corrigir. Às vezes a pessoa, ah, porque eu fiz errado. É, tá. Que tal fazer certo agora? Vamos fazer certo daqui para frente. Não tem problema. Muito bom relevar que a responsabilidade disso é dos pais. Um bebê não nasce desrespeitando os pais. Ele foi crescendo e percebendo que podia. Foi recebendo autorização para fazer isso. Psicólogo recém-formado. Agora converso com você. Inclusive com você aqui que está na minha frente. Lembra da pergunta de Anitta? Se não é agressão, ela mandar o filho pegar a roupa no chão, ao invés de falar com ele? Ela perguntou se não era agressivo isso de mandar, lembra? É, porque tem pais que acham que mandar no filho é agressão. Não, a questão é como você vai mandar, né? Pois quero dizer, voltando aqui, né, para o PC recém, quero dizer que, na minha opinião, se a pessoa não se lembrar, nós, psicólogos, devemos fazer de conta que também esquecemos. Isso. Se a pessoa está fazendo a psicoterapia e a pessoa lembra um assunto e você diz, olha, aguarda um pouquinho para não tirar aqui o foco da frase agora nesse momento. E depois a pessoa não se lembra, a gente não deve obrigar a pessoa a voltar àquele assunto. Pode ser que ele não queira, pode ser que ele já reformulou, pode ser que ele não sinta mais a necessidade de fazer aquela pergunta. Então a gente não impõe. Mas justamente para não sair do limite saudável dos confrontos de uma psicoterapia e entrar no campo da selvageria. Tem que estar atento a isso. Aprendendo a educar. Anitta, educar é difícil. Criar é mais fácil. Deu comida, deu roupa, deu casa, tal. Mas criar, orientar é complicado. Agora, criar e educar é mais difícil ainda. No entanto, é sim possível aprender. O que quer dizer com água de bacalhau? Porque isso foi engraçado. Ela estava falando e falou água de bacalhau. Água de bacalhau é o hábito que usa lá em Portugal. Isso. É. Eu acho que ia falar, a pessoa não prestar atenção. Acho que é isso. Mas o livro vai dizer. Agora aqui no vídeo não sei direito, mas ele vai dizer. Como eu faço isso, doutor? Não ter sucesso, como faço para aprender a educar? Comece, é uma boa pergunta. Como aprender a educar? Comece manifestando interesse em aprender, em trabalhar para isso. Procure pesquisar, ler sempre através de fontes e pessoas confiáveis. E com o devido cuidado, aos poucos você vai conseguindo. Tem alguma dica de livro? Tem o livro de Samitiba, Quem Ama Educa, Formando Cidadãos Éticos. Nesse livro está bem explicado como educar com paciência, carinho, boa vontade e firmeza. Entendi bem. Melhor um trem, isso que é outra coisa também. É melhor aprender a reeducar como uma Maria Fumaça do que como um trem bala. Isso, e com calma. É preciso que você eduque devagar e sempre, do que de uma forma estabanada, ligeira. Pá! Isso. Se entende bem, outra coisa, doutor, é verdade que antigamente era melhor para os pais educarem seus filhos do que hoje em dia? Não seria, se for verdade isso aí, porque os pais batiam e humilhavam e estabeleciam medo como forma de obediência? Sim, isso aqui é outra coisa que eu discuto bastante aqui com as pessoas e a gente trata muito disso. Educar batendo, humilhando, castigando, se usou durante séculos, tá bom. Mas não quer dizer que você é obrigado a fazer isso. É. E você gostou? Se você foi vítima disso, você gostou? Você gostava que seu pai lhe batesse? Você gostava que seu pai lhe humilhasse? Não, por que você faz a mesma coisa? É uma boa pergunta. Não há necessidade. A criança ao obedecer por medo não é a mesma coisa que obedecer porque entende a necessidade. E a criança quer orientação, ela quer limite. Portanto, eu insisto, dê limite com firmeza, mas não agrida. Não olhe com cara feia. Não fale de forma agressiva, coisa que você não faz com ninguém. É, é muito comum você encontrar uma pessoa que é mansa, que é educada,
super gente boa, muito querida nos lugares. Agora, quando é com o filho dela, é cada olhar, é cada frase, é cada estupidez, né? Pare com isso, isso não é bom. Educar sempre com gentileza e respeito. A educação dos filhos não depende de época nem de lugar, muito menos de generalizações. Sempre houve criança bem e mal educada, em todas as épocas e lugares. É, é isso, exatamente. É bom, isso, é bom lembrar que até pouco tempo, se você for ver dos sumérios para cá, antes de Cristo para cá, até pouco tempo, a gente está aqui de século XVI, né? Criança era na doida, era largada. Essa coisa de educar a criança, essa coisa de criança saber até quem é o pai, isso é coisa do século XVII para cá. Então, você não é obrigado a ser estúpida com seu filho, porque todo mundo sempre foi assim. Calma, primeiro porque não é todo mundo, né? Então, e é evidente que hoje em dia, em 2026, tem gente que faz isso sim, tem sociedade que faz isso sim. Mas vamos voltar. Antigamente a educação era garantida no grito, no beliscão, no puxão de orelha, na colocação da criança à humilhação e ao mal-estar. Me lembro como se fosse hoje. Minha mãe dizia que a criança precisava sofrer, ser humilhada, apanhar, para se arrepender e aprender. Isso durante muitos anos valeu. É assim que se fazia. Só que obedecer por medo é diferente de obedecer por respeito. A criança pequena já se sente envergonhada e humilhada quando é tratada com grosserias. Sente, porque a criança não sente, sim. Se sente humilhada, sim. Agora, ao mesmo tempo, ela não pode fazer tudo que ela quer. Então, o segredo é dar limites, tem que repetir isso o tempo todo, dar limites com firmeza e gentileza. Agredir a criança é incompetência em educar adequadamente. Eu vou dizer de novo. Agredir a criança é incompetência em educar adequadamente. E quando isso ocorre, todos sofrem, principalmente a criança. É muito comum isso. A mãe bate, humilha, depois vai para o quarto chorar. E por que continua fazendo? Dá vontade de ir no pescoço. Eu sei que não pode, mas dá vontade. Quando a criança se comporta mal, e o pescoço da mãe, né? Isso. Quando a criança se comporta mal, é resultado da forma como ela é tratada. É resultado das atitudes dos adultos. Um bebê não nasce mal educado. Isso vai sendo mal educado. Quando a criança desobedece, muitas vezes ela não quer fazer pelo maltrato que ela receber. Se ela te respeitar, se ela entender, ela vai por conta dela obedecer. E agredir? Agredir uma criança é uma forma estúpida, ignorante, covarde de tratar a situação criada pelos próprios adultos. É fundamental dar limites à criança e não agredir a criança. Impressionante a gente dizer que ama a criança e ao mesmo tempo agride porque ela está fazendo o que ensinamos ou o que deixamos ela fazer. Você já percebeu? É, é impressionante como agimos com as crianças com grosserias que não fazemos com estranhos. Assim, socialmente, somos grosseiros para mostrar aos outros como estamos educando e não nos importamos com o estado emocional da criança, com a vergonha que a criança sente nesses momentos. Repreender uma criança na frente dos outros é isso é horrível. A criança se sente muito envergonhada. Você gostaria, quando, por exemplo, alguém lhe repreende na vista dos outros, você gosta não? E por que você faz isso com a criança? É, por que não chama ela no canto, conversa com ela, baixa, olha, não é assim que se faz, eu não vou deixar você fazer isso. Mas não, dá cada bronca na vista de todo mundo. A criança fica super envergonhada. Isso, é, exato. Parece inteligente se ocupar com o que os estranhos pensam enquanto machucamos a nossa criança? É, parece, né? Eu fico retado mesmo. E muitas vezes dá vontade de ir no pescoço mesmo, porque não é possível que a pessoa não raciocine um negócio desse. É, tem um bocado de gente olhando, então eu vou destroçar o meu filho emocionalmente para poder mostrar às pessoas estranhas que estão olhando que eu educo com a criança. Não, você está mostrando que você é estúpida com a criança. O senhor está cansado?
Isso é a Anitta me perguntando. Com um olhar triste, o que houve? É porque eu sofri muito esse tipo de coisa, por isso que eu fico virado na diferença. PC Recém, atenção aqui, por favor. Você que está se formando agora. Não podemos permitir desviar o assunto a ponto do paciente perceber que fomos atingidos por emoções fortes e quase incapacitantes. Devemos evitar isso de nos meter no assunto tendo emoções pessoais e reagir como se estivesse ali na inversão de papéis. Mas somos humanos e não conseguimos evitar algumas vezes. Isso ocorre. Isso. Quando você é atingido por uma emoção muito forte, você deve se equilibrar, deve evitar. Mas às vezes não é possível. Então o que é que você faz? O livro vai discorrer sobre isso de forma bastante explicativa. É, hum. Você. É, é como o psicólogo chorar. Ah, o psicólogo não deve chorar. Ah, o psicólogo. Não deve realmente, deve ser neutro. Mas às vezes a gente chora. Vai fazer o quê? O choro não é problema. O problema é usar o choro como desculpa para isso ou para aquilo. É, se eu choro, às vezes eu choro. Mas eu continuo, não paro não. Vai chorando mesmo, é. E a pessoa, boa, boa, boa. Eu pergunto às vezes, claro que quando está chorando copiosamente, se engasgando, né? Se desgraçando todo, a gente para um pouquinho, né? A intenção não é bagunçar, não é, ofender, não é agredir. Mas quando tá aquele chorinho, vai com chorinho mesmo. Ó, lembrando, quem gosta de ler sobre psicologia, quem quer ver como funciona a psicoterapia, isso, na minha experiência, evidentemente, né? Claro, não existe só uma forma de fazer psicoterapia. Acesse aí www.fritzrocha.com.br. A personalidade forte deve ser alterada? Lá vem outra questão. A Anitta solicitou um livro para ler a respeito da educação de pré-adolescentes, já que não iria mais ter filhos. E assim, da parte da criança pequena não lhe interessava, conforme me disse. Recomendei o livro de Maria Tereza Maldonado, Comunicação entre Pais e Filhos, A Linguagem do Sentir. Para mim, é referência. Excelente. Ela comprou, leu e voltou para outra sessão. Pediu outra indicação. Recomendei o de Thalita Rebouças. Fala sério, mãe. Ela comprou, leu e voltou para outra sessão. Vamos assistir. A Anitta veio saber de uma situação muito comum, que é atribuir força de personalidade a condutas inadequadas. Isso é muito comum e engraçado. Normalmente, resultado da falta de limites ou um pouco mais da falta de educação. Doutor, os pais conseguem mudar a personalidade forte da criança? Comum algumas pessoas enaltecerem a conduta inadequada como personalidade forte. São comuns as frases. Essa criança nasceu com a personalidade forte, é geniosa, só quer fazer o que ela quer. E não adianta falar, essa aí não tem jeito. Ou faz o que ela quer ou não atende. Rapaz, eu vou falar um pouquinho, não ia falar não, mas vou falar um pouquinho sobre isso. Criança mal educada não tem negócio de personalidade forte, não. É mal educada mesmo. Você não deu limites mesmo. E aí, dê limites, como eu já tenho falado aqui, não tem esse negócio de personalidade forte, não. O livro vai lá. A gente vai tratar disso no livro de forma bastante ampla. Vou ficar repetindo isso aqui. Isso. É para você comprar o livro. Por que educar se não tive educação? Olha só, às vezes demonstra o grau de maldade de um adulto quando raciocina dessa forma. Porque é comum, eu bato no meu filho porque me bateram. Opa, peraí, calma. É assim não. Por que educar se não tive educação? Essa é a questão. Pois vou responder. O senhor vai lendo aí, quer dizer, o senhor não, quem mais quiser. Como é? É, é isso mesmo. É, bom, eu não tenho que explicar aí, né? Aí já está claro. É estupidez, é maldade a pessoa fazer isso. Eu vou fazer porque fizeram comigo. Você é o quê? Papagaio, né? Que repete. Você não pensa não, não raciocina não. Porque tem uma chance de educar. Ele está respondendo, né? A Anitta mesmo responde. Porque tem uma chance de educar para a vida. Primeiro, isso. Exato. Primeiro, meu caro incauto bibliófilo
senhor doutor. Isso é a Anitta falando comigo. Você nem queria ver isso. Apesar de não ter tido educação de casa, porque vivia abandonada entre as paredes e brinquedos da minha casa, porque sabia que me davam tudo para não lhes encher o saco, os filhos da puta dos meus pais, eu decidi educar meus dois filhos porque eu quis, porque escolhi esse caminho. Simples assim. Isso é Anitta Indiara dizendo. Tem que bater palma. É. Ela foi criada naquela circunstância que é muito comum. Eu dou tudo à criança, dou tudo quanto é brinquedo, formo uma parede em volta dela, ela vai ficar emocionalmente destroçada, vai cair no vício, evidentemente, tá certo? Mas aí ela não enche meu saco, né? Não me incomoda. Segundo, não diferente de uma simples escolha, resolvi seguir por esse caminho porque achei que devia, que era o melhor papel de mãe a ser feito. Percebi a tempo de corrigir que eu estava educando meus filhos para dependerem sempre de mim, que era uma forma de eu me sentir importante e me sentir importante. Repetir aqui, né? Acontece que assim eu não estava pensando neles, estava pensando em mim. Me senti muito mal com isso. Isso é a Anitta Indiara tendo o reconhecimento do que ela fazia sendo serviçal dos filhos. É para que eles precisassem dela o tempo todo. Então eu mudei e resolvi fazer meu papel de mãe verdadeira, que cria os filhos para os filhos sobreviverem como adultos. Educar os filhos é algo estrutural para que eles se transformem em pessoas éticas, responsáveis, seguras. E isso foi a última sessão de Anitta. Exatamente. Conclusão que qualquer pessoa pode muito bem chegar. Isso. O filho não é seu, não é um brinquedo, não. É claro que chora. Quanto mais os filhos é, vão crescendo e vivendo suas vidas, eles vão se afastando. Então, o coração de pai, coração de mãe, chora todo dia. É, dá vontade de chorar mesmo. Porque o filho não liga, porque não pergunta mais nada para você. Isso significa que você fez bem o seu papel. Isso significa que ele está andando sozinho, que ele aprendeu a andar sozinho. Principalmente essa idade aí, né? Entre 20 e 40 anos. É, depois de 40, o filho volta a perguntar coisa para pai. Mas antes não, eles estão na idade da arrogância. Deixa, é assim mesmo. Então você tem que fazer um curativo, você tem que ser jeitoso com o seu coração. Isso. Todo dia você dá uma curada nele, todo dia você acaricia ele. Por quê? Porque filho parece que nem liga. Mas parece, né? Porque os filhos lembram dos pais. O bom pai e a boa mãe sempre é lembrado pelos filhos. Agora, quando os filhos ficam dependentes o tempo todo, não saem de casa nunca, ou tem que estar fazendo mil perguntas o tempo todo, porque você fez mal o seu trabalho. Você não educou direito. É. Desculpe estar falando isso de forma tão brusca, mas exato, a gente não está aqui para estar enrolando. O psicólogo também não tem que estar mentindo para ninguém, puxando o saco de ninguém, não. É verdade. É isso. Porque quando você cria bem feito, chega um momento que o filho vai viver a vida dele. Ele não tem que carregar você nas costas, não. Mas aí já é outro papo. Pronto. Aí acabamos. Fritz falando 5, criar, educar em segurança de uma escolha consciente e moderada. Quem quer ler e-books de psicologia, ver make-off de psicoterapia, acesse www.fritzrocha.com.br. É uma excelente opção. Isso, olha os outros livrinhos. Adulto não, TDAH, caso no caso, traumas e vícios. Isso, mais uma vez obrigado para quem chegou até aqui. Certo, tá bom. Vamos pro próximo. Obrigado aí. Tchau.